Isso aí, gente. Hoje nós estamos começando uma nova série de devocionais baseado no livro Deus Tem um Nome, God Has a Name, em inglês, de John Mark Comer. Ele é um dos meus pregadores favoritos. E basicamente a gente vai falar sobre o caráter de Deus. E eu acho importante saber um pouco por que a gente está falando isso agora. Então, se você não percebeu, eu acho que todos têm percebido, nós estamos no meio de uma pandemia global. E deste dia 25 de ano passado, faz um ano que a gente está nessa fase da pandemia aqui no Brasil. Ah, e tem sido louco, né? Eu nunca esperava uma coisa dessa na minha vida. Eu não sabia como planejar isso. Não, é muito diferente. E eu não sei como vocês pensam, mas parece o mundo pré-pandemia é estranho. Você vê pessoas, às vezes, na Netflix, em aglomeração, você pensa, por que eles não têm máscaras? E, tipo, não. Existia um mundo onde as pessoas poderiam estar fora de casa e não ter uma máscara. É muito estranho, mas existia. Enfim, tipo, vocês lembram que vocês faziam parte desse mundo? Vocês lembram momentos como esses? A gente estava sorrindo lá na Poli, tivemos um bate-papo com milhares de pessoas que parece. É, até esse Jessica está mostrando um cara triste de Poli, realmente o negócio está feio. Porque Poli, as pessoas sofrem lá, quem estuda lá. Mas eu não sei se vocês lembram momentos como esses. Mustache fazendo Meet Week. Isso foi mais ou menos um ano atrás. Esse momento, essa parte do ano, um ano atrás. A gente estava vivendo tudo isso, Summer School, a gente estava treinando os estudos bíblicos, preparando pelo semestre. Isso é a última foto que eu tirei antes de eu entrar na quarentena. Eu estava na Avenida Paulista, dia 14 de março, durante o horário de pico. E isso como estava. Uau! Eu não sei se vocês já andaram por esse lugar durante o horário de pico. Normalmente você não vê o chão porque tem tanta gente. Então, o que a gente faz agora, depois de passar um ano inteiro aqui na quarentena? A gente tem falado sobre um paradigma de crescimento, de pensar sobre o nosso porquê, pensar na diferença entre nossa missão, propósito. A gente vai se tornar cada vez mais como um Deus. Aí a gente vai praticar a nossa fé. A gente tem, a gente tinha que reinventar como a gente pratica a nossa fé. Nossas reuniões devocionais foram para o Zoom. Nossos bate-papos foram para o Zoom. Ao invés de convidar pessoas, oi, você quer conhecer nosso dia de jogos? A gente mandava mensagens pelo Facebook. Então, as práticas mudaram por completo, mas nosso propósito ainda é a mesma. Mesmo sendo diferente, a forma que a gente pratica nossa fé, nosso propósito ainda é o mesmo. O que a gente faz? O que as pessoas ao longo dos séculos têm feito para ter uma fé forte perante momentos loucos como a gente está passando? Como que os nossos antepassados na fé conseguiram sobreviver e até tem uma fé grande, apesar de todos os desastres, bagunças que eles enfrentaram? Eles focaram no propósito deles. Eles focaram em conhecer Deus. Essa escritura aqui em Filipenses 3, eu diria que é o propósito da minha vida. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui, Paulo está falando o que ele quer no fundo do coração. Ele quer conhecer Cristo, ter um relacionamento com Cristo. Jesus falou a mesma coisa, deve ser nosso propósito. Ele falou: esta é a vida eterna, que te conhecem, está orando com Deus, né? Que te conhecem, o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Nosso propósito
em todos os tempos, não só os tempos difíceis, é conhecer o caráter de Deus. Teve um teólogo chamado A.W. Tozer, ele fala, o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Eita, a coisa mais importante sobre nós. Eita. É porque, como lei do universo, a gente vai na direção inconscientemente de quem achamos que Deus é. Então, se eu acredito que Deus é distante, eu vou tentar resolver no meu próprio poder. Se eu acho que Deus for violento, talvez isso vai influenciar a minha vida, a forma que eu trato outras pessoas. Se eu acho que Deus é amor, eu vou amar as outras pessoas. Se Deus é racional, vou ser racional. Se Deus é emocional, vou ser emocional. O que eu acredito sobre Deus vai sair na ação, na forma que eu vivo. Isso é uma lei desse universo. Nós vamos na direção inconscientemente de quem achamos Deus é. Quem Deus é para nós tem um grande impacto sobre nós, em quem nós somos. Então, eu queria deixar uns 3 minutos aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar o timer que vocês gostam. Aí eu vou dar uns 3 minutos. Vocês responder essa pergunta sozinho. Vocês podem pegar o caderno e escrever. Como eu sei se eu conheço Deus? Como eu explicaria Deus para alguém que não o conhece? Se eu tivesse uns 3 minutos. Tá bom? Vamos voltar para a aula. Scott McKnight, ele é um professor de Novo Testamento em Chicago. E por anos, vários anos, ele ensinava uma aula sobre Jesus. E ele sempre começou essa aula, no começo do semestre, do mesmo jeito. Ele começou primeiro dando 2 pesquisas. Uma pesquisa para os alunos, sobre os alunos. Então, eles falariam dos seus gostos, seus hábitos, seus desejos, etc. Ele fez uma segunda pesquisa sobre Jesus. Os gostos de Jesus, os hábitos deles, os desejos deles. E uma coisa interessante sempre aconteceu. As respostas dessas pesquisas sobre os alunos e sobre Jesus sempre tinham as mesmas respostas. Sempre era a mesma coisa que eles colocaram para as pesquisas sobre si mesmo, pesquisas sobre Jesus. Quer dizer, nós achamos que Deus é como nós somos. Deus é um texano extrovertido que gosta de café, gosta de sair, conversar com pessoas, gosta das conquistas, sucesso. Deus obviamente é assim, né? Não. Deus é como ele é mais pensativo. Ele é um filósofo. Ele pensa nas diferentes coisas, vai digerindo coisas profundamente, escrevendo poesias. Não precisa sair com tanta gente, não. Ele é introvertido. Né? Basicamente, nós achamos que Deus é como nós. Isso é o base, isso é onde nós começamos. Ninguém fala, eu não conheço Deus. A gente fala, Deus é como eu acho que ele é. Ninguém estudou a Bíblia falando, nossa, eu não sei nada sobre Deus. A gente já acha que ele é como nós. Mas isso é perigoso, porque por muitos de nós, tem momentos que Deus é um pouco chato. Você já sentiu isso? Nossa, Deus é um pouco chato. Vocês falam, não. Como líder do ministério aqui, eu nunca falaria isso. Deus sempre é divertido, sempre é ótimo. Mas vamos lá. Talvez você já sentiu isso porque Deus concorda com tudo que você acredita. Deus gosta das mesmas séries que você gosta. Deus votaria no mesmo candidato que você gostaria votar. Ele concorda com todos os seus comportamentos. Ele não consegue te surpreender porque ele está fazendo tudo exatamente do jeito que você quiser o tempo inteiro.
às vezes, talvez, nosso Deus é confortável demais para nós. Porque ele é a criação da nossa própria mente. E ele é como nós. Não como ele realmente é. A Deus da Bíblia surpreende a gente. Ele faz coisas que não faz sentido. Ele faz coisas que filósofos dos altas, mas altas inteligências não conseguem explicar. Deus é interessante. Ele não é controlável como a gente quer que ele seja. Ele consegue te surpreender todos os dias. Então, nessa série, nós queremos tirar essas coisas que a gente acha que Deus é, e nós queremos perguntar realmente quem Deus é. O que a Bíblia está dizendo que Deus é? Você está pensando como você descreveria Deus? Bom, tem os teólogos, eles falam que tem 4 maneiras de ver como Deus se descreve, ou uma forma de dizer, de se descrever é se revelar. Tem várias maneiras que Deus se revela aos nós seres humanos. Ele revela nas ações, as coisas que ele faz, criando, julgando, salvando, redimindo toda a criação. Ele se revela através de nomes. Tem o nome de Deus, Senhor Poderoso, hebraico El Shaddai. O Mestre, Senhor, isso é hebraico, é Adonai. Deus se parece, porque a Bíblia é 33% poesia, ele se parece em ilustrações ou imagens. Eu sou a rocha, eu sou seu pai, noivo, pastor. Ele se identifica nessas formas. Ele se identifica em atributos. A santidade de Deus, a soberania de Deus, né, Nicolas? Bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a ira de Deus. Tem os vários atributos, as características que Deus usa. Então, talvez vocês já pegaram um livro para ler sobre isso. Eu li o livro de Tozer, e fala, tipo, da omnipotência, omnipresença, o omni não sei o que de Deus. E essas descrições dos omnis, são interessantes. Mas eles nem sempre dão a ideia quem Deus é. É tipo me descrever assim, quem é Salomão? Bom, 64 quilos, negro, norte-americano, 172 metros. Vocês não, tipo, como Salomão é. Vocês não falariam assim, tipo, ele tem esse peso, o tipo de sangue que ele tem é esse. Seria muito estranho. Então, quem é Deus? É só essas características? Hoje nós vamos ler muito a Bíblia. Eu espero que vocês estão com Bíblia física. A gente está voltando à raiz. A gente vai fazer basicamente um estudo bíblico pela devocional. Então, pega uma Bíblia e vamos lá pela primeira página da Bíblia. Porque eu quero que vocês vejam o que Deus está fazendo aqui, para nos ensinar quem Ele é. Então, nós vamos voltar para vida não virtual, rapidinho. Se você quer pegar, pode pegar. Mas eu vou indo. Primeira coisa, primeira frase da Bíblia, primeiro capítulo, primeiro versículo, fala o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. O que ele está dizendo aqui? A palavra em hebraico é Elohim. Isso significa Deus. Mas é um nome usado para uma variedade de seres espirituais que são invisíveis a nosso olhar, mas são reais espiritualmente. Naquela época, todo mundo achava que esses seres espirituais, chamados deuses, existiam. Hoje a gente é um pouco mais... não sei. Mas é um nome genérica. Não é um nome específico. É tipo chamar Carol mulher, chamar João homem. Não é algo específico esse nome. Eu só falo do tipo. Mas vamos lá, vamos ver algumas páginas para Gênesis 17.
virando algumas páginas, rápido as coisas mudam. Gênesis 17, versículo 1. Fala o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande segundo minha vontade e seja íntegro. Íntegro. Deus fala: sou eu, Shaddai, o Deus Senhor Poderoso. E o que está dizendo? Então, El era a palavra cananeia para rei dos deuses. Então, não foi qualquer tipo de deus, foi o rei dos deuses. Mas esse El coloca Shaddai. É tipo, eu sou basicamente como esse Deus, mas muito mais além do que ele é. Beleza. Então, isso, quem ele se revela para Abraão, Gênesis 17. E basicamente, depois desse momento, as pessoas chamam Deus de Abraão. Tipo, quem é Deus? Meu Deus é o Deus do meu pai, basicamente. Então, é Deus de pai. É isso que eles chamaram, Deus do meu pai. Foi isso por muito tempo. Mas tudo mudou em Éxodo 3. Moisés. Então, Moisés, ele cresceu como um príncipe dentro da própria casa de Faraó, mas foi para exílio depois de matar alguém. E ele estava andando um dia, ele viu uma planta queimando, mas não sendo consumida pela fogo, e aí ele tinha essa interação com Deus. Fala aqui, diz ainda, Deus falando com ele: eu sou o Deus do seu pai. Beleza, voltou! Deus do seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Parece que nada mudou. Mas vamos adiante em Êxodo 3. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntam, qual é o nome dele? O que lhes direi? Diz Deus a Moisés: eu sou quem eu sou. É isso que você diria aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu não sei como vocês sentem sobre isso, mas isso parece bem confuso. É tipo, eu queria algo muito melhor do que Deus do meu pai. Aí você chega, eu sou. Mas o que significa eu sou? Uma forma de pensar nessa, nessa frase, eu sou quem eu sou, é eu sou que eu serei. Então, Deus está revelando um pouco da identidade dele através desse nome. Ele está dizendo, eu sou constante. Eu sou quem eu vou ser. Então, se Deus é amoroso, ele não para de ser amoroso quando ele estiver com fome. Eu não sei se Deus fica com fome, mas quando eu fico com fome, eu fico muito bravo com todo mundo ao meu redor. Deus não para de ser amoroso quando as pessoas tratam ele mal. Ele não para de ser amoroso quando as pessoas não estão vivendo de acordo da forma que ele acha. Deus é constante. Eu sou quem eu sou. Sempre paciente, sempre misericordioso, sempre querendo o seu bem. É por isso nós podemos confiar em Deus. Então, isso foi algo profundo que estava falando para Moisés. Tipo, meu caráter não pode ser alterado. Eu sou quem eu sou. Eu não sou como os seres humanos que mudam. Jamais Deus pode mudar. Então, mas nós chegamos ainda uma outra vez que Moisés quer entender mais sobre Deus. Então, estava falando nessa. A gente vai para Éxodo 33, tem altos papos
com Moisés com Deus. Eu tenho um pouco de inveja, vou ser sincero. Eu posso confessar isso? Eu tenho um pouco de inveja de Moisés nessas conversas. Fala que ele conversava com Deus quase se fosse face a face, como um amigo. Imagina isso. A intimidade que Moisés tinha com Deus. Êxodo 33. Eles estão tendo uma conversa, eles estão batendo um papo, e Moisés diz para ele: peço-te que me mostras a tua glória. Tipo, eu amo esse pedido. Ele está dizendo: eu amo estar perto de você, Deus, mas eu não estou satisfeito. Não estou satisfeito. Quando eu falo eu não estou satisfeito, eu não preciso procurar mais atenção das pessoas, ou mais dinheiro, ou mais segurança, seja na forma de um relacionamento ou uma coisa. Eu não estou satisfeito porque eu preciso mais de você, Deus. Eu quero ainda estar mais próximo. E isso é o cara que está conversando como se fosse face a face com Deus. Uau! Como Deus responde? Calma, Moisés. Fica tranquilo, a gente está conversando quase face a face. Não. O que acontece? E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade e toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome. Tipo, eu vou te mostrar um pouco de mim. Eu vou fazer uma coisa ainda melhor. Eu vou te falar meu nome. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando minha glória passar, eu colocarei uma fenda na rocha, encobrirei com minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Gente, que incrível. Então Deus fala: sim, pode me ver. Eu, o Criador Deus, Senhor Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, posso descer meu trono infinito para bater um papo presencialmente com você, Moisés. Não precisa ser de Zoom, não. Não precisa ser de Zoom. A gente pode conversar presencialmente. Olha, não precisa uma máscara, mas tem que se cobrir um pouco. Porque se a gente não tem cuidado, você vai morrer. Porque eu sou incrível demais para você sobreviver. Mas dá para tentar fazer uma coisa aqui, dar um metro de distância, é a gente se encontrar presencialmente. Nossa! Já imaginou? Isso é o tempo que você tem marcado? Terça-feira de manhã? Eu marquei um café com Deus. Rapaz! Desculpa, eu estou muito animado. Aí ele continua. Diz o Senhor a Moisés: dá-lhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. E lá mesmo, no alto da montanha, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo as ovelhas, os bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu o monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando as mãos as 2 tábuas. Gente, que loucura! Deus fala: tá bom, tá marcado aqui na minha agenda. 9 horas vou descer do trono infinito e encontrar com você presencialmente. Normal. Cuidados, ninguém pode ver, nem os ovelhas podem estar, mas a gente está marcado no nosso café. Eu peço perdão por minha falta de espiritualidade. Eu sinto inveja. Tem muitos momentos da vida de Moisés que eu não sinto inveja, tipo,
não vai entrar no Terra Prometida, as pessoas reclamando, mas essa parte, com certeza. Desculpa, Moisés, sinto inveja. O que que acontece? O Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali, proclamou o seu nome e passou diante de Moisés, proclamando: Yahweh, Yahweh, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade, que mantém seu amor a milhares, e perdoa a maldade, rebelião e o pecado. Contudo, não deixe de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terça e a quarta gerações. Tem muita coisa aqui, a gente vai falando sobre isso ao longo das semanas, mas especialmente essa parte no final, né, que ele fala que vai castigar filhos, tipo, eita, estava começando bem, aí chegou essa parte, ficou estranho. A gente vai conversar. Pode segurar que a gente vai conversar. Essa escritura é a escritura mais referida da Bíblia pela própria Bíblia. Quer dizer, essa escritura se repete muitas vezes. Você pode ir para Salmos, Salmo 103, você vai ver. Você pode ir para Jonas 4, você vai ver. Você vai ver em muitos lugares dessas escrituras. Quando queremos ver no Velho Testamento quem Deus é, isso é o centro, o que o teólogo chama a auto-revelação de Deus. Mas beleza, na minha Bíblia aqui está falando Senhor, Senhor, não Yahweh, Yahweh. Salomão, está tentando mudar a Bíblia? Beleza. A gente precisa falar o nome de Deus. O nome de Deus, lembra que Deus é um nome genérico? Não é Deus. Essa palavra é um título. Senhor não é o nome de Deus. E também é um título. Yahweh é o nome de Deus. Na verdade, a gente só sabe as 4 letras. A gente não sabe as vogais que estavam comprando, que eles colocaram aí. É uma ideia. Eles têm quase certeza que é isso. Mas o nome dele é Yahweh. E a razão que isso é difícil e não está nas nossas Bíblias é um pouco interessante, porque basicamente os judeus, quando eles estavam reescrevendo os manuscritos da Bíblia, eles pararam de usar nem falar o nome de Deus. Eles pararam de falar Yahweh, porque eles tinham medo de usar o nome dele em vão. Então, eles usaram outros nomes, e no lugar de Yahweh, eles colocaram Adonai, que é traduzido pelo português como Senhor. No Oriente Médio, essa palavra Senhor é uma palavra que um servo usaria para seu chefe. Algumas tentativas ajudaram a gente a chegar mais perto do nome resultou em pronunciar o nome Yahweh, talvez mais como seria pronunciado em hebraico de Jeová ou Jahve, que são transliterações do nome de Deus. Mas, por enquanto, aqui nessas aulas, eu vou usar a palavra Yahweh. Mas o que tudo isso significa? O que significa que Deus tem um nome? Nomes, no Oriente Médio, naquela época, era mais do que alguma coisa você coloca um documento para pagar uma conta ou reservar um lugar no cinema. Abraão passou de ser pai exaltado para Abraão, pai de muitas nações. Jacó passou de ser enganador para ser quem luta com Deus. Nomes falaram de identidade, quem a pessoa é, fala de origem, fala de um propósito divino. O que chamamos alguém mostra muito sobre nossa relação com a pessoa. Por exemplo, seria estranho se vocês me chamam líder. Tipo, e aí, líder? Tudo bem, líder? Seria estranho. Tipo, e aí, ministro? Essas coisas me definem, sim. Eu sou um líder, eu sou um ministro. Mas meu nome, para vocês, provavelmente é Salomão ou Solomon, né? Mas isso é outra história. Ou vamos dizer que eu ligo para Mustache e eu falo Luiz Eduardo Araújo. O que ele vai pensar se eu ligo para ele e eu não falo ele Mustache? Eu falo ele Luiz Eduardo Araújo. Agora eu tenho
Tudo isso está comunicando distância, né? Mas agora eu tenho uma coisa que talvez vocês não sabiam. Na minha família, eu tenho um apelido. Então, meu nome em inglês é Solomon. Então, as pessoas me chamam, minhas tias e minhas irmãs, vocês não podem me chamar isso. Não podem me chamar mesmo. Eles me chamam Solly. E é porque eu sou o filho mais novo e tudo isso. Eu sou Solly para eles. Mesmo tendo barba, mesmo tendo um trabalho, formando da faculdade, eu sempre serei Solly para eles. Bom, isso mostra afeto, isso mostra proximidade. Eu acho interessante só observar que a gente não fala mais o nome de Deus, mostra sobre a condição dos nossos corações humanos. A gente tem uma tendência de nos distanciar de Deus. Jesus, Moisés, ele falou para Moisés, me chama Yahweh. Jesus falou para nós chamar Deus Pai. Paulo usou a palavra Abba. Então, nós temos essa tendência de distanciar de Deus. Talvez tenha a ver com Deus do Velho Testamento, Deus do Novo Testamento. Deus do Velho Testamento é bravo, né? Senhor, Senhor, Yahweh, Yahweh, bravo, vingativo, sempre punindo. Não é isso em nossas mentes? E aí, Jesus chega no rolê, ele é mais colado, né? Ele é meio hippie, estudou lá na USP, na faculdade, foi para a FIFELESTE, fez algumas aulas de inteligência emocional. Isso que a gente pensa sobre Deus. Que Jesus, ele é escolado, mas Deus do Velho Testamento, pelo amor, ele parece bravo. Mas é interessante que a gente sabe que Jesus é Deus. Então, Deus não muda. Eu sou quem eu sou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então, no Novo Testamento, as pessoas usam a palavra para descrever Jesus, uma palavra chamada Kyrios, em grego. Kyrios quer dizer Jesus é Senhor. Jesus é Kyrios. E pensa o poder dessa frase. Jesus é Senhor. Pessoas morreram. Fala, Jesus não é Senhor. Ele é Senhor. César é Senhor. Não. Jesus é Kyrios. César é Kyrios. Não. Você vai morrer. Jesus é Kyrios. Uau! Mas Kyrios não tinha o sentido exatamente de só Senhor. O que eles traduziram, os judeus, quando eles foram para grego, eles pegaram Adonai, que eles tinham trocado por Yahweh, e eles colocaram Kyrios. Quer dizer, Kyrios é Yahweh. E quando a gente vai para versículos assim, para Filipenses, a gente vê que sim, está dizendo Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, mas está falando além. Está dizendo Jesus é Kyrios. Jesus é Yahweh. Jesus é o mesmo Deus que Moisés viu naquele monte, aquele dia. E você pode ir a outros lugares, lá no Novo Testamento, e ver a linguagem de Êxodo 33 e 34 dentro dos versículos. Aqui em João fala que o verbo, eu estou lendo Almeida revisada, atualizada. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra habitar literalmente significa fez um tabernáculo entre nós. É o mesmo tabernáculo que eles fizeram no base de Sinai. Você vê essa palavra glória, não lembra o que Moisés estava pedindo? Me mostra sua glória. Essa palavra, graça e verdade, se você vai traduzindo, tem a ver com o que a gente viu aqui. As palavras que são amor e fidelidade, aqui em Êxodo 34, são as mesmas palavras.
Jesus é Yahweh. É o mesmo Deus no Velho Testamento que está no Novo Testamento. Essa palavra, Jesus é Yahweh, as pessoas foram morreram por causa disso. Eles foram torturadas quando eles falaram que Jesus é Yahweh. É a mesma palavra que nós dizemos quando nós fomos decidir morrer para nós mesmos. Jesus é Yahweh. Ele é Deus. Não sei o que está acontecendo. Então, quais são algumas práticas? Rapidinho. Tem um leve paradoxo. Deus é pessoal o suficiente para ser conhecido pela gente como amigo. A gente pode conversar com ele. Ele tem um nome. Ele não fala, me chama pelo título. Pode me chamar pelo nome. Então, eu não sei como vocês oram, mas às vezes eu vejo as orações, Deus, muito obrigado, Senhor, que muito obrigado, Senhor, Pai, Deus, que eu fui para a loja ontem, Deus, e aí eu fiquei feliz, Deus. Vocês falam com seus amigos assim? E aí, Luiz? Como está, Luiz? Você viu o jogo, Luiz? Ah, o jogo foi ótimo, Luiz. A gente não fala com ninguém assim. A gente pode começar a orar de uma forma mais como amigo, falando, usando a relação que a gente tem com Deus. Eu acho que é um paradoxo, porque, um lado, a gente pode conversar com Deus como amigo, mas Deus jamais vai ser entendido facilmente para a gente. Deus não se encaixa em caixas confortáveis para nós. Ele é maior do que isso. Se você está entediado com Deus, o que eu acho que você deve pensar? Deus, me mostra um pouco da sua glória, como Moisés pediu. Deus, me mostre quem você é, para eu me interesso mais, para isso ser mais interessante para mim. Eu tenho uma oração que estou fazendo 9 da manhã, 9 da noite. Eu tenho um alarme. Vocês podem colocar também. Para as pessoas do ministério, 9 da manhã, eu oro para as pessoas do ministério ver Deus. E de noite, 9 da noite, eu oro para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, ou a gente está servindo ver Deus também. Nossa prática tem mudado, mas nosso propósito jamais mudou. A gente vai conhecer Deus. Quem Ele é? Jesus é Senhor. Ele é Yahweh. Algumas perguntas para terminar. Quando você descreve Deus, o que vem na mente? Quais maneiras você acha sutilmente você imagina Deus sendo como você? Tem uma característica de Deus, ou uma outra forma de Deus, seja ação, seja imagem, outra forma que Deus se revela, que você gostaria de explorar mais? Talvez seja misericórdia, conhecer Ele como Pai, ver Ele fazendo justiça, conhecer Ele como El Shaddai, o Todo-Poderoso. A gente vai separar daqui por alguns minutos e vocês vão poder falar. Na verdade, talvez a gente vai falar aqui. Mas é isso. Vou terminar a oração.